Fala, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje vou trazer as últimas notícias do São Paulo pra vocês. Mas antes, não deixe de se inscrever, aperta o botão do like, ativa o sino das notificações e não perca nenhum momento desse vídeo. Assista o vídeo até o final para vocês ficar por dentro de tudo no mercado da bola do São Paulo. No vídeo de hoje, galera, eu vou trazer para vocês o programa da ESPN Brasil falando sobre o mercado da bola do São Paulo. Então não perca nenhum momento desse vídeo. Bora pro vídeo agora, vamos lá. Seguiu o Sport Center falando do São Paulo, que também se movimenta no mercado para trazer jogadores para a próxima temporada. O São Paulo já definiu o número de contratações que pretende fazer para o início da temporada de 2024. Por enquanto, já chegou o Eric. O jogador que estava disputando a Série B pelo Ceará assinou um pré-contrato com o São Paulo. O contrato para valer vale a partir de 1º de janeiro e ele se apresenta no início do próximo ano para fazer a pré-temporada aqui no CT da Barra Funda. Outras 4 posições, num primeiro momento, estão sendo procuradas no mercado. 2 jogadores de marcação no meio de campo. Um deles, Luiz Gustavo, está em negociação bem avançada. O atleta tem 36 anos, é experiente e pode trazer aquilo que o São Paulo procura para a disputa de uma competição tão difícil como a Copa Libertadores. O outro nome que agrada para este setor é o argentino Emanuel Martínez, que fez um bom campeonato pelo rebaixado América Mineiro. A direção técnica tricolor quer ainda um homem de lado esquerdo, atacante, rápido, e um centroavante que possa substituir a Caleri quando o argentino não puder atuar. Herisson, que vem fazendo esta função, por enquanto está emprestado pelo Botafogo. Não há muita possibilidade de um reempréstimo e o São Paulo não está disposto a investir nesta contratação porque Herisson foi pouco aproveitado durante a temporada devido às várias lesões. Além destas 4 posições, o técnico Dorival Júnior, claro, quer a permanência de Lucas Moura e a contratação em definitivo de Caio Paulista, 2 prioridades da diretoria de futebol. Se algum atleta sair, principalmente entre os titulares, e Beraldo é o mais cotado, aí o São Paulo vai partir em busca de outros nomes. Beraldo interessa a alguns clubes da primeira linha do futebol da Europa. O último que se manifestou através de seus representantes e com olheiros acompanhando Beraldo no Brasil foi o Liverpool da Inglaterra. O São Paulo dá o pontapé inicial para a temporada de 2024 já nesta quarta-feira, quando inicia avaliações médicas em parte do elenco. Estas avaliações prosseguem na quinta-feira, só que 6 jogadores não poderão participar desta atividade. Rames Rodrigues, Ferrarese e Arboleda, que estão com suas seleções nas eliminatórias, Pablo Maia, Beraldo e Patrick Lanza, que participam de treinamentos com as seleções de base do Brasil. Aqui do CT da Barra Funda, Eduardo Afonso, para os canais ESPN. Muito bem, tá aí Eduardo Afonso, deve ter passado pouco calor hoje com essa camisa aí na frente do CT da Barra Funda e a gente mostra o Lucas desde que ele estreou nesse retorno ao São Paulo, né? 16 jogos, minutos por jogo 70,1, 3 gols, 40 ações na área rival, a média chances criadas 19, dribles certos 40, faltas sofridas 36. Dona, o principal objetivo da diretoria do São Paulo deve ser manter o Lucas. E aí eu tenho uma segunda pergunta para fazer, 2 em 1, é algo que eu faço muito aqui neste Sport Center. E o São Paulo tem esse projeto para convencê-lo? Eu acho que hoje ele está mais próximo de aceitar uma permanência. Depois de tudo que ele viveu aqui, do ponto de vista de idolatria, o carinho, sendo campeão da Copa do Brasil, que era um título inédito, sendo importante para isso acontecer, sim. Eu acho que essa questão emocional pode favorecer uma permanência dele. Sobre o projeto, a gente vai ter que ver como é que vai ser a sequência aí com o Dorival, né? O que a diretoria está planejando lá internamente. O São Paulo pode perder jogadores importantes que estão no mercado. A gente acabou de ver aí na matéria do Edu, o Beraldo, por exemplo. O Beraldo é um jogador que, assim, ele é um cara de curto prazo no Brasil. Ele é muito acima da média. Ele é excelente zagueiro, um jogador que ele tem voo para a Europa. É natural que isso vá acontecer. Não sei se vai ser agora no final do ano ou no meio do ano que vem. Pablo Maia é outro jogador também que tem essa capacidade. O próprio Rodrigo Nestor. Então, alguns jogadores importantes que foram cruciais para o São Paulo campeão da Copa do Brasil podem sair. E aí o São Paulo tem que se movimentar para, né, entregar reforços que façam com que esse processo de convencimento ajude a permanência do Lucas. Mas sim, tem que ser uma prioridade, né? Porque ele é um jogador acima da média, diferente na parte técnica, conhece o que é o São Paulo, identificado, já foi campeão de coisas grandes, então ele conhece essa versão de um São Paulo gigante e até dominante.
E é um jogador que, com pré-temporada, eu acho que ele pode crescer ainda mais, né? Ainda tem essa questão, né? Se ele permanecendo, ele vai ter uma pré-temporada para estar ainda melhor na parte física. Você acredita que o São Paulo tem esse projeto para convencer o Lucas a ficar, André? Deveria ter, né? Na verdade, tem a obrigação de ter. O que se fala é que, inicialmente, o Lucas não queria permanecer no Brasil por um longo tempo, né? O objetivo dele, por uma questão familiar. E aí não importa se o jogador quer, mas a sua mulher não quer. O jogador quer, mas os seus filhos prefeririam morar em outro lugar. Os jogadores nessa situação, eles representam as pessoas que estão próximas e eles precisam levar isso em consideração. Alguns dão mais importância, outros menos importância, mas essa não é uma questão discutível, né? E o que se fala é que a família mais próxima do Lucas tem gostado de viver em São Paulo. Que tudo que se ouvia em relação à criminalidade, o trânsito, os problemas de uma cidade como São Paulo, são problemas muito antigos e conhecidos por todas as pessoas aqui no Brasil, não teriam incomodado a ponto de haver uma insistência, não, vamos embora na primeira oportunidade, vamos para outro lugar onde viveríamos com mais tranquilidade. Então esse é um ponto a favor da permanência dele. E a questão é, ele quer mesmo, às vezes também, quando o jogador diz, meu desejo é ficar, mas eu gostaria de ver qual é o projeto do clube, no sentido de, quais serão os jogadores contratados, quem vai jogar comigo? Aí já é uma outra coisa. Né? Você pretende ficar ou não? A sua relação com o São Paulo tem essa importância para você ou não? No final das contas, o jogador decide, né? A palavra é dele, ele entra em campo, ele vai ser exigido, ele vai ser cobrado. Até agora, esse reencontro foi maravilhoso. Ele foi importantíssimo na conquista inédita da Copa do Brasil, na mudança de mentalidade até muito rápida, que o São Paulo passou muito por intermédio da chegada dele. Mas um compromisso de maior prazo é outra coisa, né? E aqui no Brasil, as flores viram espinhos muito rapidamente também. Não estou me referindo ao Lucas, Sim. mas a opinião a respeito do Lucas, claro. A gente viu essa matéria do Eduardo Afonso falando de jogadores que podem sair, que podem chegar no São Paulo, e tem uma matéria interessante também lá no espn.com.br com uma lista desses jogadores que devem sair do São Paulo. Um deles é o Alexandre Pato. A gente tem os números do Pato para mostrar para vocês, fãs de esportes. Em 10 jogos, desde o retorno dele, né, desde a primeira vez no retorno do São Paulo, ele tem minutos por jogo, 16,3. 2 gols, não tem assistência, chutes até marcar 2,5 e sucesso em dribles 66,7%. Dona, é aquela coisa, não aproveitou a chance que ele teve, né? De novo, né? Isso tem sido uma marca na carreira do Pato, né? Um jogador que tinha uma identificação até com o São Paulo, né? Porque a melhor versão dele aqui no futebol brasileiro foi com a camisa do São Paulo, né? Obviamente, depois daquela saída meteórica dele do Internacional, né? Mas... mais uma vez, ele é um jogador que não conseguiu se provar na parte técnica, não conseguiu convencer o Dorival que ele merecia mais minutos. Ele foi, né, com todo respeito ao Pato, tá? Mas dentro da trajetória de um título importante de Copa do Brasil, né, dessa temporada, né, de um resgate, até de um vínculo maior com a torcida, ele foi um figurante. Então, assim, não dá para justificar uma permanência. Não é um jogador que mereceu, né, ficar no São Paulo em 2024. A tendência mesmo, e acho que é o correto, é a saída dele para ele tentar em novos ares. Né? E eu lamento muito, assim, porque a gente já viu diversas declarações, a gente viu no campo também tudo que ele era capaz de fazer no início da carreira dele. Já vi declarações do Cafu, por exemplo, de quando ele chegou no Milan, né, fazendo comparações até com o Ronaldo Fenômeno, que era de fato um craque, ele era muito diferente, mas acho que em alguns momentos falta mais mobilização do Pato, né, como atleta de futebol. Sim. Porque a qualidade ele tem, o talento ele tem. Se ele conseguir aliar com mais vontade, com mais dedicação, eu acho que a carreira dele teria sido maior. Numa das últimas vezes que o Dorival respondeu alguma coisa a respeito do Pato, a resposta foi muito clara sobre isso que você falou, Fernando. Quer dizer, o Dorival falou, ele precisa me mostrar um pouco mais de intenção. É isso aí. Respeitamos o passado, o jogador que ele foi aqui e tudo mais, mas ele precisa me mostrar um pouco mais. Então, né, aí, imediatamente, quando eu ouvi essa declaração do técnico do São Paulo, eu lembrei da entrevista do Pato no dia em que ele foi apresentado. Sim. Que parecia uma coisa, assim, quase... completamente emocionado, quase chorando, transcendental na vida dele. Sim. E tal. E como que a mesma pessoa vai
desse momento para uma situação em que o técnico diz ele precisa me mostrar um pouco mais. Está falando nos treinos, no dia a dia, né? Está falando sobre comportamento. Então realmente não se justificou. A gente falou aqui no momento da contratação que, olha, talvez o São Paulo esteja contratando um jogador pelo que ele foi um dia, o tipo de relacionamento com a torcida, pode ajudar, não vai ser titular, e na verdade não chegou nem a isso, né? Se não me engano, ele tem 2 gols pelo São Paulo. 2. Não é uma... o Lucas tem 3. Então é a mesma coisa, é só você pensar. O número de gols em si, ele não